Da igreja com tanta paz do Senhor Jesus, amém? Com muita honra, com muita alegria, eu estou aqui de novo, trazendo as mensagens do Senhor para todos nós. E que Deus continue nos abençoando, nos livrando de todo mal, de toda a armadilha de Satanás sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos dizer: é por isso que nós estamos aqui, por causa do Senhor, por causa da vida dele, por causa da vinda dele, por causa do amor dele na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente possa, sim, estar falando do Senhor com voz de alegria, de amor, e que Deus possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, completar o que Ele colocou na minha mente, no meu coração. Hoje nós vamos falar de mais uma igreja, a igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Apocalipse 2, versículo 12 em diante. Apocalipse 2, versículo 12 em diante. Está escrito assim, Apocalipse 2, versículo 12 em diante. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou 2 gumes. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço ou eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Pai, a tua palavra foi lançada. Agora convém que eu me cale e tu fale. Convém, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha falar na nossa mente e no nosso coração. Que a gente possa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar, meu Pai, focado em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a tua palavra seja rema na nossa vida e no nosso coração, Pai. Bendito seja o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a gente possa receber do Senhor, meu Pai, aquilo que é de nosso merecimento. E que, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a igreja vem estar contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz: glória a Deus. Agora nós estamos, irmãos, na terceira carta. Nós já passamos por Éfeso, uma igreja que precisava perseverar e voltar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna, que apesar de que não tinha muita tribulação, mas era pobre, mas perseverava. E as coisas perseverar, que a gente tem que perseverar. Agora nós estamos na igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade, naquele tempo. Agora ele saiu da parte portuária, que estava em Minas e Éfeso, e foi para uma parte de montanha, onde tinha uma igreja, onde tinha uma cidade, com o nome de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade totalmente diferente
porque lá era alto, tinha um monte onde que sabia onde qualquer lado que as pessoas iriam atacar, é uma igreja, uma cidade protegida, mas também lá naquela cidade havia muitas coisas que Deus não gostava. Ali tinha o trono de Zeus, o templo de Zeus, que é também considerado antigamente uma das maravilhas antigas, né? Tinha também o templo a Asclepio, que é um deus que simbolizava a cura, inclusive tinha até uma serpente, o desenho dele era uma serpente. Também tinha lá um templo também a Diana. Também tinha, meu pai, lá uma coisa que era pior, que aquela cidade foi a primeira cidade a escolher fazer um templo ao César, ao César que era o imperador, é o templo ao imperador, e onde todos tinham que dizer que o imperador era o Senhor. Aquela igreja, essa igreja estava montada nesse local e havia ali muita perseguição, principalmente porque tudo que a igreja fazia era contra os costumes daquela época. Cristo está aqui explicando de que Ele é a espada aguda, Ele é a palavra, Ele é a verdade. E Ele corta dos dois lados, tanto o fazer como o proceder. Jesus estava falando daquela igreja que a palavra dele era mais forte do que aquilo que estava acontecendo. E Jesus gostava daquela igreja porque aquela igreja, ela mantinha-se fiel ao nome do Senhor Jesus, fiel ao que eles escutou, fiel ao Evangelho. Jesus fala de uma testemunha fiel com o nome de Antipas, segundo as tradições que a gente estuda, era um cristão que ajudava, um líder cristão que ajudava na igreja, e ele foi pego, para exemplo, e botaram ele dentro de um bezerro de bronze, um touro de bronze, botaram ele num fogo, e a qual ele morreu queimado, asfixiado, cozido, de todas as formas, para que esse usavam essa forma, para que eles não falassem, não seguissem a Cristo, mas eles se mantinham fiéis, apesar de todas as coisas. Eles viram as coisas, mas se manteve firme. Era um povo em Pérgamo que via tantas coisas acontecer. Via o templo de Zeus, que achava que era Deus superior. Via esse Deus da cura, Asclepio, que tinha um templo lá onde todo mundo ia, era uma cidade em evolução, em ebulição. Uma cidade que ficava embolida com tudo, e por isso, ainda mais, eles tinham que fazer, sempre, todo mês, avisar que César é o Senhor. É dessa forma que Jesus chama ali de trono de Satanás, porque ali tudo que era contrário à palavra de Deus é de Satanás. Tudo que é contra Deus, tudo que não comprova que é de Deus é de Satanás. Por isso que Jesus falou que é o trono, lá onde Satanás está sentado, porque está sentado como forma de Deus, está sentado com forma de
de Asclépio, está sentado em todas as formas. E Deus, Jesus olhou para aquele povo e viu que aquele povo continuava a botar o nome de Cristo como o nome do Senhor e de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, era um nome mais falado, era um nome mais dito, porque aquele povo sempre estavam o nome junto com ele. E o nome do Senhor Jesus era um nome acima de todos os nomes. E eles tinham ciúme de que esse nome era um nome superior. E eles, nessa forma, usavam de ciúmes do povo. Esse trono era um trono onde tudo o que fazia era contrário. Todo o mal existia naquele lugar, mas esse povo sempre usava de benevolência, sempre usava que o nome de Cristo era superior, e era uma comunidade que andava, necessitando de proteção do Senhor. Por isso que Jesus olhava para aquele local e falava para aquele povo que aquele povo era um povo que ele tinha aprisco por ele. E sabia das obras. A gente fala que Jesus anda em todas as igrejas. Ele é o anjo da igreja. Ele anda por todos os lugares. Ele é superior. Ele é o dono de toda a igreja. E que agora aquele povo estava de uma forma cada vez mais voltada em Cristo. Mas porém, como havia de acontecer, como aconteceu nas outras igrejas, havia um pormenor de que além desse povo estava ali mantendo essa forma firme, mas tinha alguns naquele meio que seguia doutrinas diferentes dessa doutrina aqui de Cristo. A palavra usa o nome de Balaão como exemplo. Balaão, se vocês quiserem estudar em casa, Números 22, 23, 24, Números 31, fala sobre ele. Que Balaão ensinava a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Para que esses filhos comessem dos consagrados aos ídolos e se prostituíssem com as mulheres. Alguns, pela tradição, falam que Balaão ensinou a Balaque, o rei daquela época, a colocar as mulheres mais bonitas na divisa com o povo de Israel. E o povo de Israel foi vendo que as mulheres foram se misturando. Isso não agradava a Deus. Do livro de Números fala que Deus foram 24 mil pessoas por causa desse pecado. E aqui, Jesus estava falando que tem pessoas ali que estavam saindo fora dos pormenores do que é. Saindo fora da parte que necessitava, que é Jesus, a sua doutrina, o seu evangelho, que é a parte de Deus. Ele também usava, como Éfeso, usou a doutrina dos Nicolaitas, que também era uma doutrina que fazia o contrário de Deus. Aí os Nicolaitas é pior, porque Jesus se aborrecia, odiava, porque eram pessoas que estavam no meio da igreja, eram pessoas que usavam de forma de igreja, mas aceitavam que
comesse coisas consagradas, aceitavam que qualquer coisa de perfeição, porque pela ideia deles, como os estudiosos falam, pela ideia deles, o Jesus morreu por todos os nossos pecados, então nós podemos continuar pecando. Era uma ideia que tinha lá dentro. Jesus agora fala que tem naquele meio alguns que entravam e aceitavam essas coisas. E Jesus não aceitava. Por isso ele manda logo depois, arrepende-te, pois, quando não, eu em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Através da espada, onde que vai fazer, onde que vai agir, onde que vai destruir. Jesus estava mostrando para mim e para vocês, agora, que na igreja, independente de todos eles, Jesus está enxergando, e se a pessoa que erra não se arrepender, ele vai voltar e vai levar todos os pesos, todas as coisas que é necessário. Jesus estava mostrando para todos que, independente que seja, ele tem a visão das coisas. Ele tem a visão da igreja. Ele sabe o que a igreja precisa. Ele sabe onde a igreja erra. Ele sabe onde a igreja tem os seus defeitos. Ele sabe as suas partes boas da igreja. A igreja que eu falo é todos nós. Não é o templo em si, mas são todos nós, que todos nós somos igreja de Cristo. Nós estamos em comunhão, que é dentro da igreja, mas cada um de nós é igreja de Cristo. Quando ele fala que tem ouvido outro o que o Espírito diz à igreja, ou que o Espírito diz a nós, ele fala: o que vencer, darei ao comer do maná escondido, e darei a pedra branca, e um nome escrito que ninguém conhece sem ser utilizado. Nós precisamos entender que Jesus está falando é dele mesmo. Ele é o maná, o pão vivo que desceu do céu. E através de quem vencer, de quem continuar, vai receber de Cristo esse maná, vai receber ele próprio. Significa que Jesus é suficiência para todos nós. Assim como o maná sustentou aquele povo hebreu no deserto, Jesus sustenta todos nós através do Espírito Santo que está em nós. Não é comendo as coisas de fora, santificadas. Que na época de Balaão, Deus havia falado, ele era suficiente, mas o povo resolveu a comer coisas sacrificadas, a mexer com mulheres que não eram para se mexer sem ser da sua própria parentela. Jesus está falando, olha, não precisa do mundo, eu sou o suficiente. Ele está falando para aquela igreja. E a pedra branca, Jesus está usando, gente, a gente tem que aprender uma coisa. Muitas coisas que estão na Bíblia, é Jesus, ou é João, ou é Pedro, é Tiago, é quem escreveu a Bíblia, usa o Paulo, usa o que está naquela época e fala para que as pessoas daquela época não. E a gente pega como um ensinamento para a gente. Olha para você ver. Essa pedra, há estudiosos que falam que quando, naquela época, aquele local tinha um julgamento, quando a pessoa, existiam duas pedras por jurado, a pedra preta e a pedra branca. Aqueles que levavam a pedra branca, absolvia o réu. Essa é uma das versões que tinha. A segunda versão diz que para entrar numa cerimônia, o vencedor recebia uma pedra branca para ele ir na cerimônia. Jesus está mostrando para aquela igreja que ele é o juiz.
E cada um já foi absolvido através dele. Porque cada um que recebe o nome, que conhece o nome de Jesus Cristo, já tem essa pedra na sua mão, já tem essa pedra na mesa. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa pedra que Jesus estava mostrando é que nós não temos mais condenação. As pessoas não tinham mais condenação. Que as pessoas agora estavam livres da condenação. Jesus estava dando força para aquela igreja de Pérgamo, mostrando para aquela igreja que ele tinha um aprisco para aquela igreja, mas que aquela igreja precisa melhorar em alguma coisa. A igreja de Pérgamo foi profundamente leal a Jesus. Em meio a ataques satânicos da época, com perseguições, com lugares santificados a demônios. Mas agora nós temos que ver que a igreja também caiu através de uma forma de Satanás. Agora eu quero trazer para vocês entenderem. Essa igreja tinha tudo perfeito, mas caiu numa forma de Satanás. Satanás, ele tem forma de jogar. Ele tem ali os templos para a pessoa se desviar e ir. Mas também ele tem uma forma de um sistema para que a pessoa possa cair. Se você não entra numa coisa, Satanás vai te dar outra. Comer as coisas, comida consagrada daquela época era uma coisa que Deus não suportava. E ter essas coisas sexuais com pessoas que tinham outras coisas, além de ser cristão, também era um pecado. Satanás agora começa a usar isso o tempo inteiro para todos nós. As igrejas estão mortas, estão vazias, trazendo para o dia de hoje, porque Satanás está colocando pratos, mas ele está colocando pratos já dentro da igreja, ele não está colocando prato fora da igreja, assim como foi em Pérgamo. O prato não é mais olhar para Deus e joelhar para Deus, o prato não era correr a procurar cura através de Asclépio ou de Diana, atrás de amores. O prato não é você falar assim, serve ao meu Senhor, mas o prato agora é você falar, pode comer essa coisa, não tem nada a ver. Como foi no princípio do pecado, ele também está usando isso. Nos dias de hoje, nós vemos que a igreja, ela está se aprofundando em coisas que não é necessário. A palavra de Deus é suficiente. Jesus é nosso maná, é o suficiente dentro da igreja. Mas hoje em dia, há muitas coisas que vai fazendo, doutrinas que vão criando, que vai separando as pessoas, afastando as pessoas. Como foi naquela época, é na época de hoje. Satanás sabe, olha irmãos, presta atenção, Satanás sabe de que as coisas pequenas é que destrói. Ele andava com as grandes, como a árvore do conhecer, como um Balaão colocar mulheres. Mas agora ele está usando outra forma, bem pior e bem mesquinha. É os pecadinhos que vai tirando as pessoas do meio. Grandes vitórias podem ser neutralizadas por pecados pequenos, irmãos. Precisamos ser constantes em nossa caminhada com Jesus Cristo, certificando de que todas as áreas da nossa vida sejam entregues totalmente a Ele. Até mesmo o menor pecado, o hábito ruim nosso, pode nos tirar do rumo.
Isso com o passar do tempo. Você vai errando, vai aceitando esse erro, vai encarando o erro, vai entrando no erro. E você acaba acontecendo como as igrejas estão mortas, as pessoas estão se afastando por falta de alguma coisa que dentro deles, os pecados deles, vai levando eles a se afastarem. É por isso que precisamos verificar a todo instante onde realmente estamos tendo em nossos termos espirituais. Não carnais, que os carnais é que levam ao pecado, mas onde está nossos termos espirituais? E pedir a Deus que nos redirecione o nosso rumo e ficarmos junto com a vontade dele. As igrejas estão morrendo por causa disso, estão afastando da vontade de Deus, estão acontecendo coisas pequenas, coisas corriqueiras, coisas que não tem nada a ver, brigas de calvinistas e armenianos, doutrinas que isso está certo, isso está errado. Se a doutrina for bíblica, tem que seguir. Agora, se não for, se for criada pelo homem, Jesus mesmo combateu nos livros dos evangelhos, você vê Jesus falando com o povo fariseu, vocês dão dízimo de endo, de cominho, que é coisa pequena, e deixando de fazer outras coisas. Presta atenção, irmão. A igreja de Pérgamo estava dividida entre a fidelidade em Cristo e o apego às coisas mundanas. E hoje nós estamos divididos nessa fidelidade de Cristo e o apego de coisas que não vai nos prejudicar, que não vou perder, não vou deixar esse pecado para trás. Isso está matando a igreja de pouco a pouco. Jesus conhece onde a igreja está. Ele sabe cada um. Ele sabe como é essa igreja. Ele sabe como é as outras igrejas. Ele sabe como é o pastor. Ele sabe como é a liderança. Tem pessoas aprendendo jargões e clichês dentro de igreja. Esses clichês espirituais, jargões espirituais, para impressionar o homem que está sentado e mostrando uma certa espiritualidade para as pessoas que estão sentadas, mas nós temos que ser espiritual com o Espírito de Deus dentro da gente, com o maná do Senhor dentro da gente. Se a gente não abster do nosso eu, não vai ser fácil. Jesus não se impressiona com as coisas que nós fazemos, com nossas coisas espirituais em excesso. Ele olha para as simples coisas, uma obediência. Nós temos que combater os falsos ensinos. Nós temos que sermos mais firmes, porque nós vamos ser julgados, e Jesus sabe. Essas pedras, essas pedrinhas, são o julgamento que Jesus está. Ele está dando a pedrinha para aquele que é espiritualmente dele. A pedra preta, ele dá para aqueles que são condenados, que não aceitam e são desobedientes. A igreja de Pérgamo estava no caminho, mas não estava aliado a Cristo. Ela é uma igreja fiel, mas não estava alinhada a Cristo, não estava alinhada. O que é alinhar? É tirar certas coisas de dentro da igreja. Jesus estava ensinando aquela igreja que ela tinha que ser firme, mas tinha que ser alinhada. Tirar certas coisas do meio da gente é o que traz atração à igreja.
Não é trazer coisas para dentro da igreja, mas sim mostrar de dentro da igreja as coisas que tem para lá para fora. As igrejas estão mortas, as igrejas estão sem força. Por quê? Porque elas estão aceitando esse falso ensino. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, vou ler o 13 em diante, está escrito assim: recebendo o galardão da justiça, pois tais homens têm o prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, imáculas, deleitando em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, enganando a alma inconstante, tendo o coração hesitado na avareza, filho de maldição. E citando Balaão, ele está falando sobre os falsos processos, aos quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da injustiça. O falso ensino dentro da igreja, ele traz essas grandes forças, mas traz a injustiça, porque muitas pessoas sobem dentro da igreja: eu fui corado, eu fui feito, eu fui isso, aquilo, mas a pessoa que está sentada não foi e acha que ela foi menosprezada, ou ela não tem fé, ou pessoas falam com ela: você não teve fé o bastante para ser curada. E não é isso. O que cura é a vontade perfeita de Deus e agradável, através da fé de dentro da pessoa, do caminhar da pessoa perfeito com ele. Aí sim, ele dá essa pedra, aí esse maná derrama. Mas se a pessoa, ou qualquer um de nós, que tiver alguma coisa, um simples pecado dentro dele, nós não merecemos, porque nós ainda estamos sujos, com a nossa veste suja, perante a um Deus superior. É isso que a igreja está acontecendo com a igreja. Por isso que a igreja não está indo, porque as pessoas estão esquecendo de que é melhor colocar Cristo dentro do coração, dentro da mente, para receber esse maná e essa pedra na mão. Mas estão preferindo o deleite, como o próprio Pedro falou, o deleite do mundo, as avarezas do mundo. O que faz? Hoje a igreja está vazia. Hoje nós estamos com a igreja vazia. Graças a Deus, nossa igreja está viva. Está vazia, mas está viva. Nós vamos sim orar a Deus para que essa igreja possa vir pessoas e que possa se alimentar da palavra do Senhor e saber do Senhor que quanto mais estiver com ele, o maná dele dentro dele, ele terá essa pedra, será salvo e terá uma vida perfeita ao Senhor. Essa palavra que Deus trouxe para mim, para você hoje, e eu quero que você leva isso para a sua casa. Guarda isso no seu coração.